Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber a Sônia Keiko, a Sônia CEO da Hegemon Ops Service. Sônia, prazer em recebê-la. Obrigado pela gentileza de ter aceito o convite para falar da tua história, para falar da Hegemon, para falar do futuro. Obrigado por ter aceito o convite. Luciano, eu que agradeço. Está sendo um prazer estar aqui com vocês. Agora, são 25 anos de Hegemon, né? O que você pode compartilhar com os nossos telespectadores dessa jornada tão extraordinária que você tem construído, Sônia? É uma história linda. Eu comecei na Hegemon como estagiária de edificações. Então, eu vim daquela formação ainda da escola técnica, e onde o estágio no último ano da escola técnica foi onde eu iniciei a minha carreira. Então, ali naquele momento, a gente trabalhava muito em campo, então começou toda uma trajetória muito técnica nesse primeiro momento, mas acho que vale contar um pouquinho também da minha história. Eu venho de uma família bem humilde e o trabalho sempre foi uma possibilidade de transformação da minha vida. Então, a gente, naquele momento, tinha que estudar, trabalhar, pegar transporte público. Então, era uma jornada bem cansativa. E foi assim que começou toda a carreira. Dali em diante, a cada passo que a empresa cresceu, quando eu entrei na Hegemon tinha 8 colaboradores. Era uma empresa pequena, familiar, né, totalmente voltada para um atendimento de facilities, iniciou dessa forma. Depois a gente foi trabalhando com o crescimento ainda do cabeamento estruturado, iniciando com toda essa trajetória da ampliação da internet no Brasil. Então a gente faz parte dessa construção e hoje a gente chegou aos grandes data centers, né? A Hegemon é player de mercado na construção e na operação de data centers, assim como uma grande construtora desse país. Então a gente foi crescendo em cada momento, eu fui me adaptando à liderança, ocupando espaços dos quais não existiam, né? Não tinha um design organizacional totalmente estruturado. Então a gente foi desenvolvendo a carreira, os ambientes, toda a parte estrutural mesmo, como unidades de negócio, foi crescendo assim nesse passo a passo. Então eu fui sentando em cada cadeira e fazendo essa jornada acontecer junto ao crescimento da empresa como um todo. Então foi muito bacana vivenciar e construir junto ao lado deles essa história. Então hoje eu falo que é muito importante a gente passar cada minuto observando, aprendendo, escutando, né? Eu acho que um pouco do que eu aprendi durante todo esse processo de desenvolvimento, liderança, foi caminhar lado a lado, entender as necessidades e buscar conhecimento para trazer essa aplicabilidade e crescer e dar o próximo passo até chegar hoje. A Hegemon é uma empresa grande no mercado, com mais de 2.000 colaboradores, com várias empresas que compõem o grupo, e aí a gente foi diversificando esse portfólio, abrangendo cada vez mais e crescendo de uma maneira que a gente pudesse aprofundar nesses estudos e diversificar um pouco mais. Agora, nessa jornada de 25 anos, teve algum momento que a Sônia olhou para a Hegemon e falou, cara, é aqui que eu vou construir a minha trajetória profissional? Teve algum momento que você teve essa percepção? Ou as oportunidades foram aparecendo e você foi embarcando, Sônia? Um pouco dos dois. Eu acho que pela característica do empreendedorismo, né, dos fundadores, do Marco e do Robson, a empresa ela foi moldada muito nessa formação técnica e cresceu dessa forma. E aí a gente foi olhando esses espaços e eu me sentia muito bem lá dentro, porque era uma empresa feita no primeiro momento de amigos. Então tinha totalmente um apoio onde cada um desempenhava muitos papéis e esses papéis foram sendo multidisciplinares durante todo esse contexto. Então foi muito, muito, muito importante a gente vivenciar toda essa prática, mão na massa, né? A ação de se fazer tudo acontecer. Então nessa primeira fase era tão gostoso aprender e ir fazendo e vivenciando tudo isso que eu me senti em casa, eu me sentia parte. Sempre me senti parte. E ali foi crescendo, foi evoluindo. Mas eu fui ocupando esses espaços e me preparando para isso, né? Então, a cada crescimento, a cada passo dessa jornada, eu fui olhando e entendendo o que cabia mais da minha participação. E eu fui promovendo
eu não fui pedindo permissão, eu fui criando esses espaços. E eu acho que isso é uma das coisas que foi mais relevante dentro da minha trajetória e da minha carreira, dentro da Engemon. Então, eu acho que ali eu me senti parte realmente desse primeiro contexto, que era uma empresa familiar e a gente se sentia parte do negócio como um todo, mas também por todas as oportunidades que também eles me deram durante todo esse processo de desenvolvimento. Então, eu pude crescer, eu pude aprender a desenvolver pessoas, eu fui saindo disso e depois de uma rede maior de influência, fui me conectando ao longo do tempo com muitas pessoas e fui crescendo, olhando o negócio de uma outra esfera. E eu me senti parte daquela construção, até chegar hoje como CEO da Operation Service e sócia também de um dos negócios. Então, essa oportunidade a gente foi promovendo e tratando e fazendo tudo isso acontecer. Então, teve momentos difíceis, nunca foi, né? Eu falo assim, a trajetória ela nunca é linear, né? Ela tem momentos bons e ruins e momentos que eu senti também que de repente, será que não vale uma outra experiência? Me questionei muito isso, né? Principalmente quando eu fui fazer um MBA executivo no INSPER, né? Onde você vai conhecendo pessoas, executivos incríveis, né? De multinacionais que tiveram muitas experiências e aquilo foi agregando muito. Eu ouvi muito, eu participei muito, eu vivenciei muito aquilo. Mas eu pude aplicar aquilo de uma maneira constante dentro da Engemon e lógico que toda a cultura de uma empresa familiar ela é diferente e eu acho que eu trago isso comigo, né, de ser um momento onde nem tudo se aplica de uma organização que ela vem toda estruturada, mas a gente nasce muito de um desenvolvimento nessa fase hoje maior da Engemon de olhar o coletivo, de olhar como a gente traz um espaço seguro, onde as pessoas possam ter esse espaço de fala, de contribuição, para que a gente realmente, nesse momento, saia um pouco dessa coisa superficial das discussões que a gente tem, muitas vezes com um papel já pré-definido, onde todo mundo trabalha de uma maneira muito pautada nas suas decisões, quando a gente busca um olhar diferenciado e quando a gente vai se conectar com pessoas de outras formações, com outras culturas, quando a gente rompe um pouco mais essa bolha e entende como a gente se conecta de uma outra forma com as estruturas, a gente traz isso para uma formação coletiva muito maior e a escuta faz parte disso, essa escuta ativa. Então hoje a gente tem um trabalho muito mais colaborativo, muito mais imerso nesse desenvolvimento, onde todo mundo tem um papel fundamental dentro da Engemon. Então essa fala, essa escuta, essa voz, ela é super importante e eu acho que isso, a Engemon dentro desse contexto, ainda sendo uma empresa familiar, mas super estruturada, mas onde a gente tem esse espaço, diferencia a gente de uma corporação super grande, mas que traz essa característica cultural onde a gente tem voz. Então isso fez com que eu tivesse esse pertencimento. Então eu acho que por isso eu decidi ficar. Agora, nem tudo é um mar de rosa, né, Sônia? Porque Não. quando as pessoas olham para uma grande líder como você, não imagina as pedras que precisaram ser quebradas para você chegar até onde você está hoje. Os principais desafios que você precisou superar nessa tua trajetória que você pode destacar para nós, Sônia? A primeira foi a falta de repertório. Eu entender e criar essa consciência que eu precisava me esforçar muito, estudar muito para chegar onde eu queria chegar. E aí o network faz parte, assim, realmente muito presente dessa evolução como profissional. Mas tiveram momentos muito difíceis, eu acho assim, e eu acho que eu vou citar um que para mim foi muito marcante, que foi a pandemia. Na pandemia, a gente teve que fazer toda uma questão de adaptabilidade muito grande, né? Então, todo mundo estava em campo trabalhando, de repente a gente teve que fazer protocolos, pensar na saúde, colocar a saúde e a família dos nossos colaboradores em primeiro lugar. Então, trazer tudo isso sem parar tudo que estava em andamento, colocar as pessoas em casa, pensar em tudo isso e liderar as pessoas, né, para que elas pudessem minimamente ter um conforto, ter um olhar dentro desse processo como um todo. E aí, nesse momento, fazendo tudo isso, dedicando e mudando e equilibrando todos esses pratos, eu achei, né, que a minha família estava protegida nesse contexto, né?
foi aí que eu passei por um momento muito difícil, que foi a perda do meu pai dentro da pandemia. E isso foi muito difícil, porque a gente estava liderando, cuidando de pessoas, olhando um momento super difícil, e eu tive que engolir todo o luto, todo o choro e seguir, porque existia algo maior que precisava acontecer, que era a empresa continuar e cuidar do bem-estar de todos que estavam conosco. Então esse foi um momento muito difícil. Acho que o maior aprendizado disso tudo foi que quando a gente sobe cada degrau dessa carreira, a gente olha para um coletivo, a gente olha para um todo e precisa seguir em frente. Então essa foi a decisão que eu tomei. Então foi muito difícil, esse momento. Eu acho que tem que ser lembrado e tem que ser falado lógico, com um olhar de muito carinho, de muita cautela, mas foi, acho que, o momento mais desafiador da minha carreira como um todo. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com a Sônia Keiko, a Sônia CEO da Hegemon Ops Service. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Sônia Keiko. A Sônia é CEO da Hegemon Ops Service. Sônia, você, quem trabalha, quem está um pouco mais próximo de você, sabe que você é uma executiva bastante acelerada, né? Uma empreendedora, um profissional inquieta, que está sempre antenado, sempre se movimentando no mercado, né? Da onde veio essa característica? Se essa característica também contribuiu para você ter o sucesso que você tem hoje, Sônia? Vamos lá, eu tenho dentro da minha casa, a minha mãe é filha de italiano com português, então é aquela pessoa forte, a matriarca, que fala alto, né, que tem aquela energia. Então meu lar sempre foi regido por isso, pela energia da minha mãe e pela serenidade do meu pai oriental. Então, acho que eu trago um pouquinho disso, né, dessa ancestralidade, dessa composição um pouco no meu DNA. Então, por isso, eu acho que eu trago um pouco dessa energia como um todo. Então, dentro desse... Mas eu acho que é o jeito também da cultura da companhia, né? Eu acho que como a gente sempre fez tudo, né, nesse início e sempre foi multidisciplinar, então a gente aprendeu a trabalhar dessa forma, né, de estar presente em tudo. Então, acho que é um pouco disso. Você falou no primeiro bloco sobre a importância que o networking teve e continua tendo na tua vida, né? Como é que você consegue equilibrar, Sônia, a responsabilidade ou as responsabilidades que você tem como executivo e sempre olhando também na construção e no desenvolvimento de relacionamento? Porque a gente sabe que nem sempre isso é possível em função das responsabilidades que a gente tem dentro da empresa, né? Como é que você consegue se dividir, se organizar para não deixar o network esquecido? Essa pergunta é muito boa. Eu vou trazer alguns pontos que eu acho que é uma composição para que esse equilíbrio aconteça. Uma das coisas para me manter inteira, eu acho que é a prática de exercícios. A minha manhã, ela é um momento para que eu possa me exercitar e dar essa energia inicial. Então isso eu não abro mão. Todos os dias eu acordo às 4 da manhã e vou fazer os exercícios e parar um pouco, refletir. E eu olho o networking, não só como participar ou estar em eventos, né, ou me conectar ou conhecer muitas pessoas. Eu acho que o networking, ele é bom quando ele é verdadeiro. Quando a gente consegue ter essa conexão verdadeira com o outro. Quando a gente escuta ativamente muito mais do que fala. Quando a gente pergunta e quer realmente, genuinamente, estar do lado da outra pessoa e conhecê-la. Então, eu acredito muito nessas relações. Então, eu acho que tem que ter um espaço para um café gostoso, para a gente falar sobre as coisas da vida e se conectar um pouco mais. Um espaço para um almoço, como foi que nós nos conhecemos, para discutir um pouco mais sobre a vida. Então, dar essas pausas, ter esses momentos de conexão é super importante. O networking, para mim, ele traz uma visão mais ampliada. Então, quando eu conheço, me conecto e olho pela visão do outro, é onde eu adquiro também mais conhecimento, é onde eu vivencio, eu faço essas experiências, né? Então, nem sempre eu vou estar num círculo onde é comum.
que a gente está dentro das nossas verticais, com as pessoas que a gente sempre participa. Então eu gosto muitas vezes de participar de alguns cursos, onde eu encontro pessoas totalmente diferentes, que pensam diferente, que vão me trazer uma consciência maior do que é a minha concepção hoje de base de conjuntos de informações. Então isso para mim nutre, alimenta e forma realmente uma concepção muito maior e mais abrangente para que eu possa tomar melhores decisões, para que nos meus momentos de solidão, principalmente quanto mais a gente cresce na carreira, nessa evolução, a gente vai olhando que são decisões solitárias, mas elas não precisam estar sozinhas. Essa rede de apoio construída através de conselheiros, né, de consultores, de mentores. Mentoria, para mim, é uma parte fundamental de um crescimento e desenvolvimento de carreira. E eu acho que isso sim também faz parte de um networking muito saudável, que fez com que eu chegasse até aqui. Deixa eu dar um testemunho aqui, Sônia. O bom networker, ele fala 20% e ouve 80%. E lá vou eu almoçar com a Sônia, primeira pergunta que ela faz, fala de você. Eu falei, não, quebrou eu, porque era para você falar e você pede para eu falar. O que comprova essa tua visão estratégica da escuta ativa, né? Então eu queria dar esse testemunho porque ela fez eu falar e na verdade eu sempre deixo a outra pessoa falar, porque é assim que as coisas funcionam. A gente às vezes vai numa conversa e fica mais preocupado em falar do que ouvir, então eu fui testemunha de que aquilo que realmente a Sônia disse é verdadeiro, porque no nosso almoço, depois do cumprimento, a primeira coisa que ela falou, fala um pouquinho de você. Eu falei, pronto, ela inverteu o meu papel aqui agora, mas acho que foi equilibrado depois, né? Foi muito bom. A Sônia CPF, né? Vamos tirar a Sônia CEO e trazer a Sônia mulher, a Sônia esposa, a Sônia filha, a Sônia mãe. O que você pode compartilhar com os nossos telespectadores desse outro lado dessa grande executiva, Sônia? Eu estava pensando e refletindo exatamente sobre isso. A gente participou de um evento esses dias onde a gente estava falando realmente dessas multigerações convivendo ao mesmo tempo. E a minha geração, ela está exatamente nesse momento que está sendo chamada de sanduíche, né? Onde a gente cuida dos nossos pais, a gente cuida da nossa casa, da nossa família e dos nossos filhos. Então a gente tem que conviver com o tempo e com muitos equilíbrios, né, dentro desse momento. E eu acho que por tudo que eu vivi desde a minha infância, por passar por esses passos de desenvolvimento, por gostar muito de ouvir as outras pessoas, eu acho a escuta apaixonante, isso é uma verdade, eu gosto de conhecer o outro de verdade. Isso foi me alimentando como pessoa. Eu sempre fui muito tímida, apesar desse excesso, né, de energia, eu sempre fui uma pessoa bem tímida e eu não me sentia muito tempo fazendo parte ou pertencendo aos lugares. E eu tentei me encaixar nisso. E isso para mim foi muito ruim, porque num determinado momento, eu sinto isso hoje muito forte, eu aprendi isso. Se a gente foge aos nossos valores, ao que a gente é como essência, e a gente tenta se enquadrar, e muitas vezes, eu digo, não como uma crítica, mas a gente veste a roupa de um CEO e vai lá e coloca isso de uma forma padronizada ou de uma forma que foi constituída, mas sem ser o que a gente é de verdade, isso gera pra gente um peso muito maior, um excesso muito maior do que deveria ser. E isso pra mim foi ruim, porque gerou o início de uma síndrome do pânico. A gente tem que ir, quando a gente está numa posição e essas posições vão crescendo, você demonstra essa fragilidade como? Sendo que você tem que estar numa posição de líder. E passar por tudo isso foi me trazendo uma expectativa e uma grande transformação de quem eu sou como pessoa, como mulher, de que eu não tinha que dar conta de tudo, mas que eu tinha que dar foco no que era relevante e no que podia gerar valor. Que eu aprendi a dizer não para muitas coisas, nas quais eu não precisava ser perfeita e eu não precisava estar pronta para dar o próximo passo. Aprendi muito com as pessoas que me acolheram e eu digo que o network foi fundamental para isso. Então ele não é só uma coisa profissional, ele é uma coisa de vida.
né? Essas relações que a gente constrói e a gente vai aprendendo no decorrer do tempo, com as experiências dos outros e olhando e moldando quem a gente é. Entendi que não cabia fazer né, vestir essa carapuça e sentar lá na frente e falar só porque eu tô nesse meio eu tenho que ser assim. Não, eu tenho que ser quem eu sou, ser autêntica da forma que eu sou, simples da forma que eu sou. E eu tenho um objetivo muito grande dentro desse momento, que é representar as pessoas que vieram desse mesmo lugar. E elas não se veem nesse papel. E elas precisam entender que há um caminho para chegar nesse lugar. E eu posso ajudar. A minha história pode contar sobre isso. Eu queria falar exatamente sobre a tua história. Você tem a consciência hoje, Sônia, que a tua história pode inspirar muitas pessoas? Porque o ser humano ele tem e carrega dentro de si várias crenças, né? Muitas delas limitantes, né? Eu não estudei, eu não tive uma família que foi uma família que me deu o suporte necessário, aí ele se apega a essas crenças e tem uma vida limitada, né? E você mesmo disse que a tua vida foi muito simples no começo, grandes desafios, né? Que você teve que lidar com questões emocionais, e apesar disso tudo, você é presidente de uma grande empresa. Você tem a consciência que você pode até ter essa missão de, através da tua história, poder, de repente, levantar alguém que está aí prostrado por ficar achando que ele não consegue, que ele não pode, que é impossível? Sim, e eu só consegui olhar para isso depois de um processo bem bacana que eu tive de mentoria. Com uma mulher também, que foi muito importante, que fez eu olhar todos esses vieses ocultos, sabe, que a gente carrega, principalmente num ambiente majoritariamente masculino, que é a construção civil, que a gente não enxerga. Muitas vezes esse espaço onde a gente está ali ocupando, mas não sendo vista de verdade. E é fundamental o que você falou, a gente olhar a nossa história com esse carinho, com essa valorização, mas saber contar a nossa história. Isso é uma grande dificuldade que as mulheres têm. As mulheres não contam a sua história. Elas fazem feitos incríveis, elas têm uma vida muitas vezes muito mais ocupada e cheias de responsabilidades, só que elas não conseguem contar e exemplificar e materializar isso para o outro. E é tão importante a gente ter essa visibilidade e aprender a contar essa história para que possam outras mulheres se inspirar e abrir caminho para que outras também possam ocupar esses espaços. Não só mulheres, né? Eu falo que eu venho realmente de um lugar muito difícil, onde a maioria das pessoas se mantém naquele lugar exatamente por essas crenças. E o que foi fundamental para mim é furar essa bolha. No momento que eu saí da Zona Leste de São Paulo, e meus pais sempre incentivaram muito a educação e falaram assim, você vai estudar, vai fazer um vestibulinho, e aí eu atravessei a cidade, eu fui estudar no Ipiranga. Meu pai acordava às 4 horas da manhã, Luciano, para fazer o meu café da manhã, para me levar na escola. E para que eu pudesse ter essa oportunidade de estudo. Só que lá eu me conectei com alunos, adolescentes da cidade inteira. Naquele momento, o mundo se abriu. Então, quando a gente usa isso já é um começo de um network, né? A gente não pode deixar de lembrar nisso. Essas conexões, a gente vivenciar isso, a gente pegava ônibus, ia jogar, né, futebol na escola, ia fazer todas essas coisas acontecerem. O mundo não era mais só a Zona Leste. O mundo não era só aquele espaço onde eu vivi, eu fui educado dentro de escola pública. E vi muitas coisas ruins acontecerem naquele lugar e muitas coisas boas. É um lugar de gente de boa fé, de boa vontade, trabalhadora. Mas o trabalho só pelo trabalho não vai fazer você chegar aonde você quer. É o trabalho com estudo, com aplicação, com vontade e com esse lugar de querer ocupar os espaços e de fazer algo a mais. Eu acho que é isso que transforma a nossa vida e que tira a gente desse lugar para algo muito maior. E aí, uma vez desbloqueando isso, aí é degrau a degrau que a gente vai seguindo. Sensacional, Sônia. Infelizmente, meu tempo é limitado. Foi um prazerzaço te receber aqui. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado por essa oportunidade que você está me concedendo de caminhar mais próximo a ti. Que você continue com essa missão tão linda de que é inspirar pessoas e dizer para as pessoas que é possível ter sucesso independente daquilo que elas viveram ou eventualmente deixaram de viver. Obrigado mais uma vez e sucesso.
Eu que agradeço. Parabéns pelo espaço. Incrível o seu trabalho, Luciano. Estou admirada e eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.